Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Esteja atento que nós estamos aí na reta final para encerrar as adesões à ação judicial coletiva movida pelo Instituto Empresa contra a Oi e a Lix. Se você quiser participar, últimos dias se encerra agora na primeira semana aí de dezembro, viu? Até o dia 10 de dezembro, mais ou menos, é o encerramento para você aderir a este processo, caso queira, né? A decisão é sua. Mas qual a motivação de fazer parte do processo? A compreensão de que a empresa divulgou informações que induziram os investidores a erro, né? Temos aí o laudo técnico da Lix, que disse que a empresa tinha 3 anos de saúde financeira tranquila, honrando todos os seus compromissos, um fluxo de caixa, né? Confrontando receita versus despesas, e, ao mesmo tempo, o presidente da empresa dizendo que não tinha mais nenhuma necessidade de estar em recuperação judicial. Ao meu ver, temos aí argumentos suficientes para demonstrar um discurso que enganou os investidores, os acionistas, induziram eles a erro. É isso que eu entendo. Bom, vamos falar sobre resultados de algumas empresas. Vamos destacar, temos falado aí sobre o balanço, né, temporada de balanço, muito boa a temporada de balanço do terceiro TRI no Brasil e nos Estados Unidos, né? Vamos dar um enfoque aqui na Magazine Luiza, compartilhando algumas informações com vocês. Pois bem, a Magazine Luiza, em Micro 3, né, ela teve um lucro de 331 milhões no terceiro trimestre. Isso decorrente aí de efeitos de créditos tributários que ela teve direito. Os executivos da empresa destacaram a força do marketplace. Se não houvesse os créditos tributários, o prejuízo seria de 143 milhões. Mas eu não devo descartar os créditos tributários, porque isso aqui foi pagamento de recursos que saíram do caixa, né, esses créditos tributários, pagamentos de recursos que saíram do caixa e que serão estornados por ter sido pago de forma indevida, né? Então, a Magazine Luiza lucrou 331 milhões de forma líquida no terceiro TRI, reverteu um prejuízo de 191 milhões no mesmo período de 22. Deixe-me ver, esse crédito tributário tem a ver com a decisão do Supremo Tribunal Federal quanto à não incidência de PIS e COFINS sobre bonificações recebidas de fornecedores. Então, é um recurso que a empresa tem direito, então tem que lançar no seu balanço esse ressarcimento, né? Com base nos precedentes judiciais, na opinião de nossos assessores legais, o Magalu reconheceu nesse trimestre créditos tributários referentes a períodos anteriores a 2022, no total de 688,7 milhões, sendo 533 milhões de principal e 155,6 de atualização monetária. Vocês devem se recordar que, em março deste ano, houve uma denúncia de que haveria possíveis irregularidades na relação da empresa com fornecedores e distribuidores. A empresa destacou que a reversão de crédito foi feita para minimizar o impacto de 829,5 milhões no que foi classificado como erros contábeis sobre o patrimônio da empresa. Depois eu comento um pouco mais a respeito disso. O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações ficou em 487,5 milhões. O Magazine Luiza chama atenção, porém, para o fato de a margem EBITDA ter subido 0,1%, chegando a 5,7% por conta do aumento de margem bruta. O destaque do período foram as receitas vindas aí do marketplace. Ela viu seu lucro crescer 7,9%, chegar a 2,6 bilhões de margem bruta, subindo de 27,5% para 30,4%, uma alta de 2,9%. Tivemos nosso 7º trimestre consecutivo de aumento de margens do 3P, isso é
resultado de uma série de fatores, seja maiores tarifas, negociações ou otimização de incentivos, disse o diretor financeiro Roberto Bellissimo. As vendas totais do Magalu atingiram 14,8 bi no terceiro TRI, crescendo 4,8% em relação ao terceiro TRI de 22. O e-commerce atingiu 10,86 bilhões em vendas no trimestre, alta de 5,7%. As vendas do marketplace foram da ordem aí de quase 44%, né, do valor do e-commerce, veio do marketplace, totalizando aí 4,4 bi no terceiro trimestre, um crescimento aí de 25% comparado no período do ano anterior. Nesta frente, a varejista oferece aos parceiros serviço de logística. Então, a logística é uma prestação de serviço do Magalu para os vendedores do marketplace, né? E, além disso, tem serviços aí de publicidade que ajudam a impulsionar o lucro bruto. A gente chegou a 323 mil sellers, ou seja, quase 114 milhões de ofertas publicadas. Estamos desenvolvendo uma série de funcionalidades no aplicativo do Magazine Luiza, disse Eduardo Galanternick, vice-presidente de negócios. Tem muito serviço que começamos a oferecer agora. No e-commerce, o estoque próprio, as vendas totais ficaram, de estoque próprio, né, 1P, as vendas totais ficaram em 6,44 bilhões e as lojas físicas em 3,9 bilhões. Nessa frente, tivemos de fazer escolhas, tomamos a decisão de focar mais em margem do que em crescimento. A Magazine Luiza enxerga espaço para alta de margens. O avanço da plataforma do marketplace teve um preço, as despesas com vendas gerais e administrativas totalizaram 2 bilhões, uma alta de quase 11%. Com o aumento do marketplace, é importante analisar também as despesas em relação às vendas totais. Nesse conceito, houve um pequeno aumento de 0,7%, em função do investimento na aquisição de novos clientes e crescimento acelerado do marketplace. Então, está aí alguns números relacionados aí ao terceiro trimestre do Magazine Luiza. Foram positivos os números? Penso que sim, que foram positivos. Há uma melhora e a gente entende que essa melhora vai continuar no próximo trimestre, o quarto, e depois no primeiro de 2024, segundo de 2024. É uma evolução natural dos números da empresa a partir do momento que a Selic está caindo. O pessoal que faz mentoria conosco, a gente discutiu essa semana a influência, né, do índice de consumo sobre as ações de varejo como um todo, né? O índice de consumo que estava em queda reverteu a tendência e passou a subir. Consequentemente, todas as empresas de varejo performaram para cima também, né? É uma influência direta de uma reversão de tendência do índice de consumo. Muito bem, vamos seguir aqui falando, né, da questão aí dos números do Magazine e da declaração da diretoria, né? A diretoria destacou que está implementando medidas para mitigar riscos, afastou completamente a possibilidade da empresa ter que fazer aumento de capital e garantiu que os números do terceiro trimestre são confiáveis. Participou do evento o senhor Frederico Trajano, que é o CEO da empresa, e ele apontou que a apuração de denúncia anônima sobre problema nos balanços foi realizada de forma transparente, rigorosa e independente. Na teleconferência do dia 14 de novembro, a diretoria destacou a implementação das ações para reduzir riscos de falhas nos balanços após a auditoria que foi feita, após a denúncia, apontar que sim, haviam alguns erros contábeis que levaram a uma redução de 830 milhões de reais no patrimônio líquido da empresa. Apesar disso, né, o CEO da empresa, o Frederico Trajano, ele apontou que a apuração da denúncia anônima sobre os problemas nos balanços foi realizada de forma transparente, rigorosa e independente. De acordo com o responsável pela parte financeira, estão sendo tomadas medidas de governança em sistemas
para evitar que novos problemas como este encontrado nas bonificações a fornecedores voltem a ocorrer. Entre as medidas citadas está o aprimoramento do sistema automatizado de gestão de verba de fornecedores e mecanismos que permitam acompanhar o cumprimento das obrigações de desempenho de cada negociação. Outra medida é a melhoria dos mecanismos de governança que garantam a segregação das funções relacionadas à execução das etapas do processo de negociação e apropriação de bonificações. Belíssimo destacou que não houve alteração no fluxo de caixa operacional da empresa, bem como nas posições de caixa e de dívida. Segundo ele, os problemas encontrados afetaram somente as contas de bonificações do Magalu junto aos fornecedores. Ele pontuou ainda que os números foram exaustivamente revisados de 2022 a setembro de 2023 e que a empresa está convicta de que os números reportados no terceiro TRI são os números finais e eles não serão mais alterados. Os processos de auditoria do terceiro TRI foram bem revisados, disse ele. Segundo fontes citadas pelo Valor Econômico, a companhia avaliaria chamar um aumento de capital privado de 2 bilhões. Isso foi descartado pelo Frederico Trajano. Né? Ele descartou completamente isso. Disse que são coisas que a empresa não tem nenhuma perspectiva de fazer isso. Ele disse ainda que a empresa tem 8 bilhões de reais em caixa, o que garante a solidez necessária para a empresa no atual momento. Estamos em um período de fluxo de caixa crescente, temos a oportunidade de melhorar os giros dos estoques. Ao comentar os números do balanço, a diretoria celebrou os aumentos de margem, que refletem o direcionamento passado para as equipes desde o início do ano. Frederico Trajano destacou o foco em crescimento do marketplace, com aumento de rentabilidade, loja e online, com foco em margem bruta para compensar a diferença de alíquota de ICMS nas vendas interestaduais. Uma das principais prioridades do Magalu é focar cada vez mais na diversificação do segmento 3P. Quanto mais o 3P cresce, maior é a nossa rentabilidade e margem operacional. Aqui ele está se referindo ao marketplace, ok? Além da evolução nas vendas e clientes, continuamos ampliando de forma significativa a rentabilidade do marketplace. As novas categorias já representam 86% dos itens vendidos do 3P, consequência da construção de base diversificada de sellers e de oferta. Trajano ressaltou que as lojas físicas exercem papel fundamental na operação multicanal do marketplace, sendo este um diferencial, uma vantagem competitiva da empresa. A loja, para nós, é um ponto de apoio local para o nosso ecossistema de vendas. Faz parte de um posicionamento maior do nosso negócio. Cada loja, gente, do Magalu é um centro de distribuição, um pequeno centro de distribuição, entendeu? Isso garante mais agilidade na entrega das mercadorias, menos custos logísticos. Ao fim do terceiro TRI, a margem EBITDA ajustada do Magalu ficou em 5,7%, sendo a maior margem bruta dos últimos 6 anos. Em outubro de 2023, a companhia adiantou que a margem EBITDA subiu novamente para um patamar entre 6% e 7%, impulsionada também pelo marketplace, e eleva o patamar da margem bruta, já que é o canal que mais cresce na empresa. Acreditamos que vamos continuar observando essa melhora daqui para frente, disse Fred Trajano. E destacou ainda que a decisão da empresa foi de, primeiramente, fazer repasses de preço e depois voltar a crescer. Vamos começar a olhar isso daqui para frente. Temos espaço de market share para ganho, mas sempre preservando esse patamar de margem bruta que conquistamos nesse trimestre. Vamos mostrar alavancagem operacional nos próximos trimestres, é um foco muito grande da equipe. Trajano destacou ainda que está muito animado com o desempenho das vendas das lojas físicas da empresa em outubro e com os primeiros dias de novembro. Estamos vendo um reaquecimento em lojas físicas, prestem atenção nisso, estamos vendo um reaquecimento em lojas físicas. O foco da empresa é rentabilizar lojas físicas atuais e não temos, por hora, plano de expansão no médio prazo. A Magazine tem estoques preparados para o quarto trimestre, essa foi uma das questões levantadas por representantes de bancos, de casas de investimentos, né, de corretoras que estavam acompanhando a transmissão da teleconferência,
Então, questionaram isso, se havia uma preparação adequada para o que tinha pela frente, que era o quarto TRI. Né? Então, ele destacou que a empresa se preparou sim para este momento, a uma normalização dos estoques, estamos confiantes para o quarto TRI com os eventos, como a Black Friday e o Natal. A Black Friday, por exemplo, né, a expectativa, pelo que já se fez de pesquisas, é de que ela tenha um resultado muito melhor do que os anos anteriores. E, sendo assim, provavelmente o Natal repetirá esse mesmo efeito, de um Natal mais forte que o dos anos anteriores. Segundo ele, o Magalu termina o ano com estoques positivos, já antecipando problemas que sabíamos que iria acontecer por conta da seca no Rio Amazonas, que tem dificultado a logística dos fornecedores. Começamos outubro e novembro muito bem, estamos animados, positivos. Preciso lembrar que continuamos focados em trabalhar com margens brutas altas. Sobre a adesão ao programa Remessa Conforme, destacou que é uma oportunidade de complementar o sortimento do Magazine Luiza. A empresa fez adesão ao programa por ter um arcabouço legal que dá confiança ao negócio. É uma oportunidade que trazemos para complementar nosso sortimento, trazer novos produtos. Atualmente, nosso portfólio não é muito exposto a produtos de fora, o que faz disso uma oportunidade. Então, está aí as declarações do presidente da empresa. Vale a pena também destacar que no dia que foi divulgado o balanço, houve aí um forte movimento especulativo. O pessoal que faz a mentoria conosco, a gente procurou tranquilizar as pessoas com relação ao que estava acontecendo. Entendíamos que tínhamos ali um forte movimento especulativo. Se tentou, inclusive, dizer que a Magazine Luiza era as novas Americanas. Quem estava por trás dessas informações? Muito provavelmente quem vem investindo na ponta vendedora, né? Na ponta da queda da ação. Nós tínhamos aí uma operação que vinha crescendo de forma muito acelerada no Magalu, já há algum tempo, de aluguéis de ações, de especuladores apostando na queda do papel. Esses especuladores já devem estar com algum tipo de prejuízo nessa estratégia, porque com a reversão da tendência de baixa do índice de consumo, nós vimos as empresas de varejo subindo. Então, quem está alugando ações apostando na queda já tomou um susto com essa reversão de tendência do índice de consumo, porque, por exemplo, se a gente pegar aí 2, 3 semanas atrás, só o Magazine Luiza chegou a subir em torno aí de 30%, 32%. Então, isso já deixou aí, vamos dizer assim, essa estratégia desequilibrada para os especuladores. Então, eles tentaram vender essa ideia de que a empresa tinha um problema seríssimo e que este problema ia fazer dela uma nova Americana. E aí, no decorrer do dia, as ações chegaram a cair 10% no decorrer do pregão, da divulgação do balanço, mas na reta final, a pressão vendedora foi abortada por 2 players, se não me falha a memória, que entraram fazendo compras muito pesadas e jogaram as ações para cima e terminaram as ações fechando em alta de 1,73%. Ao meu ver, essa turma que está apostando na queda vai perder essa queda de braço. Né? E eu queria deixar como reflexão para vocês que operar alavancado em bolsa de valores é muito arriscado. Eu, quando quebrei na bolsa em 2008, foi exatamente por conta disso, porque eu estava operando alavancado. Eu estava investindo em negócios especulativos, como essa turma está fazendo, operações especulativas e alavancado. E aí, fatos alheios à minha vontade e fora do meu radar fizeram com que toda essa estratégia fosse por água abaixo, né? E à época, em 2008, eu tive uma perda de R$350 mil, certo? Dinheiro da época. Então, veja, a turma que está comprando papel, alugando papel de Magalu, apostando na baixa, certamente não contava com a reversão de tendência do índice de consumo. Não contava com uma valorização, 2, 3 semanas atrás, de cerca de 30% nas ações do Magalu.
tentaram de toda forma no divulgar, vamos dizer assim, do balanço, né, fazer a ação cair, e não deu certo. Então, me parece que operar alavancado em bolsa de valores é um risco muito grande. Não recomendo operações alavancadas e não recomendo operações especulativas, né? Tem muita gente que gosta disso, de especular na bolsa, mas eu acho que o pequeno investidor não deve sequer pensar nessa possibilidade, né? Deixa para os grandes, porque se os grandes perderem dinheiro, problema deles, na verdade. Agora, os pequenos, eu acho que não devem ficar tentados com essa possibilidade de ganhar facilmente na bolsa, fazendo operações alavancadas ou operações especulativas. Acho algo extremamente arriscado. Não recomendo. Portanto, reflita sobre isso. Muito bem. Quero finalizar dizendo que agora, no final de novembro, se você é assinante da seleção de empresas, agora no final de novembro encerra o prazo para renovação sob condições especiais para o assinante da seleção de empresas. Não perca essa oportunidade, que é uma oportunidade única. O valor agora, para quem está entrando na seleção de empresas, como novo assinante da assinatura anual, é de R$ 960. Então, você, antigo assinante, tem uma oportunidade ímpar para fazer sua renovação sob condições especiais. Se você também quer se tornar um novo assinante, esteja atento, que dia 24 agora de novembro teremos uma oferta imperdível para novos assinantes. É a nossa oferta Black Friday. Então, não perca agora, dia 24 de novembro. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.